A diferença de idade não importa para eles, e através do amadurecimento de um, nós temos o crescimento do outro. Taiki mostra mais uma vez porque ele é o protagonista dessa história e o quanto ele evoluiu e faz com que outras pessoas ao seu redor também evoluam e também amadureçam. É tudo isso que nós vamos ter aqui no capítulo 123 de Blue Box, que eu confesso para vocês, achei muito interessante. O Haruto realmente me surpreendeu nesse capítulo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Blue Box, o nosso melhor romance do universo. Antes de mais nada, agradeço a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal e continuem comigo em mais esse romance, beleza? E bom, vamos lá direto pro nosso capítulo, porque de certa forma ele foi um tanto quanto curto, não teve grandes acontecimentos, mas o que eu mais achei legal foi que o amadurecimento do Taiki faz com que pessoas ao redor dele acabem amadurecendo, ou diretamente ou indiretamente falando. Nós já vimos isso acontecer com a Hina, nós já vimos acontecer isso com a Chinatsu, com quem ele agora tem um relacionamento, e também vimos isso acontecer com outras pessoas, como o próprio Haruto e talvez mais pra frente a própria Akari. E esse capítulo trouxe um grande flashback sobre o Haruto que eu confesso pra vocês que eu gostei bastante. Porque, bom, a partida continua rolando entre os dois, Haruto e Taiki estão ali numa partida bem acirrada, e o Haruto pede em seus pensamentos para que o seu irmão o observe, porque ele vai ficar mais forte lá dentro da Imei. É então que nós voltamos no passado, quando o Haruto estava entrando na Sadikawa, quando ele fazia ali parte do fundamental, se eu não estou enganado, e é então que ele entra junto com o seu irmão, e ele tem um grande ídolo que é o Ryodo. Então dali já dá pra ver, né? Ele gosta realmente e muito de badminton. E é então que ele tem ali o ídolo e tal, e pensa, pô, vou poder jogar com ele, com um cara que eu gosto de ver jogar e tal, né? E aí o Shuji fala pra ele, bom, quando tiver uma disputa entre o fundamental e o colegial, beleza, realmente você vai ter essas paradinhas e tal, mas não é algo que vai sempre acontecer. E aí então eles se encontram com o Ryodo, eles têm uma conversa ali bem rapidinha, né? Ele até mesmo, ele olha pro Ryodo ainda muito mais como um ídolo, quando o Ryodo diz pra ele, pô mano, espero jogar uma partida contigo e papapá, né? O que deixa aquela, nossa, aquele brilho no olhar, mas esse brilho no olhar com o Ryodo, ele vai se desfazer com o tempo, muito por conta de uma conversa que o Haruto acaba escutando. Porque então nós conhecemos um pouquinho sobre o Chuji, como ele, quando entrou ali no ensino médio, no colegial no caso, né? Na primeira partida contra o Ryodo, ele ganhou do Ryodo, por isso que ele se tornou no centro das atenções. Só que o capítulo também nos dá a entender que depois dessa partida, o Yusa, ou seja, o Chuji, ele foi perdendo todas ali pro Ryodo. Mas aquilo transformou o Chuji em um cara ainda maior. Então os caras veem ali que ele é realmente muito bom e provavelmente se ele tivesse a mesma idade do Ryodo, pode ser que o Ryodo não fosse o melhor e sim seria o Chuji. Então Haruto no passado, ele via que o seu irmão sempre estava à frente dele, não só à frente em idade, mas como também em habilidade e nas outras coisas. E a gente sabe que muitas vezes em relação entre irmãos, nós temos um pouquinho disso. Meu irmão tinha um pouquinho disso comigo, porque eu era muito melhor assim, por exemplo, na escola do que ele. Mas olha só, meu irmão conquistou hoje muito mais coisas do que eu. Isso eu sou sincero, gente. Meu irmão foi muito mais bem sucedido. Então isso não impede, a diferença de idade muitas vezes não importa realmente. E bom, isso irritava bastante o Haruto, porque ele sempre perdia, é claro, e ele perde também pro Ryodo, só que assim, ele perde de uma forma bem humilhante, por 21-5, tipo, foi arrebatador, coitado do cara. Mesmo assim, ele continuou treinando, e ele melhorava cada vez mais. Porém, mesmo melhorando cada vez mais, em um certo dia, ele estava andando ali pela quadra, quando um dos caras que estava conversando ali com o Ryodo perguntou, e aí, quem é melhor, o Shuji ou Haruto? Quais deles você acha que, tipo, se tivesse a mesma idade que você, faria par, assim, com você? Seria realmente o mais forte? E bom, o Ryodo não queria responder essa pergunta, mas depois que o cara faz uma pergunta de um outro modo, tipo, quem você não queria jogar se tivesse na sua idade, assim e tal? E aí ele fala assim, ah, mano, o Shuji, é claro, né, porque o Haruto é bom, mas o Shuji, ele excede todas as expectativas, né, o cara é realmente muito bom e provavelmente na minha idade, com mais experiência, ele seria ainda melhor. E a gente sabe que no colegial e tudo, a diferença entre 15 e 14 anos faz uma grande diferença em muitos dos casos.
Não todos, mas em muitos dos casos. Por isso que ele acaba ficando chateado e as comparações que tinham lá entre ele e o seu irmão acabavam deixando ele bem desanimadão. Por isso que ele via que o único que poderia julgar ele seria ele mesmo, porque todos tinham os olhos apenas para o Shuji Yusa e não para o Haruto Yusa. É por isso que o Haruto, ele gosta que as pessoas chamem ele pelo nome e não pelo sobrenome, porque quando elas falam de Yusa, a gente sempre se lembra de quem? Sim, do Shuji. E aí então, vai passando o tempo e tem aquela partida do Taiki contra o Shuji, onde o Taiki acaba ganhando nessa partida de treino contra a escola Sadikawa. E é então que o Haruto pensa, poxa, um cara da EMEI venceu meu irmão? Vou para essa escola, vou ser o melhor da EMEI e vou superar o meu irmão. Ele queria principalmente parar de viver sobre a sombra do seu irmão, então na Sadikawa isso ia acontecer e muito, porque mesmo que ele fosse o melhor, sempre iriam se lembrar ali do Shuji e não do Haruto. E é legal que esse efeito de comparação acontece na vida de todo mundo, mesmo entre irmãos ou até mesmo entre amigos. Isso pode acontecer entre amigos de fato, você pode sentir muitas vezes inveja do seu amigo. A questão é, o que você faz com esse sentimento? Você o alimenta ou então você o descarta e transforma em algo para a sua própria força? Essa é a diferença entre a inveja boa e a inveja má, se eu posso dizer assim. Achei uma parte legal de ser abordado, mas claro, além de fazer essa separação e não viver à sombra do seu irmão, ele também queria vencer ele e tudo, e fazer o seu irmão também perder aquela cara de tipo indiferente que ele tem, não é? Bom, de toda forma, continua ali na partida contra o Taiki e ele vai jogando, vai fazendo várias jogadas difíceis, só que o Taiki ele consegue se adaptar a todas, então ele consegue rebater e o Haryu mesmo diz, os treinos pela manhã do Taiki, todo o esforço que ele fez estão sendo recompensados, porque nessa partida contra uma pessoa que ele teria teoricamente muita dificuldade, ele tá conseguindo se adaptar, ele tá conseguindo jogar, independente se ele vai ganhar por um placar muito extenso ou não, ele vai ganhar a partida, porque a recompensa de todo o seu esforço uma hora vai ser adquirida. E a partir do amadurecimento do Taiki, que fez com que ele melhorasse não só no badminton, mas como também na sua vida pessoal, fez com que nessa partida o Haruto começasse a perceber, poxa, eu fiquei tão vidrado em bater meu irmão, tipo, ganhar dele, esse tipo de coisa, que eu esqueci que tem um monte de outras pessoas boas e que eu tenho que enfrentar também. Então ele olha pro Taiki ali como um rival nesse momento, porque o Taiki vence a partida e nisso que o Taiki vence, ele olha pro Taiki e fala, eu não tô satisfeito, eu quero mais uma partida contra você, assim como o irmão dele fez. É então que o pessoal acaba comentando disso, né? O Nishida comenta disso, o Haruto fala, o quê? Como assim? O Taiki venceu meu irmão? Eu não tô entendendo, ele não é um primeiranista e tal. E aí ele percebe, não, o Taiki ele é um segundanista, então putz grilo, eu não percebi essas coisas. Ele pede desculpa nesse momento pro seu senpai, que foi um sinal legal de amadurecimento, mas isso veio bem antes, quando ele percebeu que tinha um monte de outras pessoas além do seu irmão, além do Ryodo e outras pessoas que ele também poderia enfrentar. Então ele não podia só considerar apenas um, ele tinha que considerar que todas as pessoas também são importantes. Por isso até depois ele pede uma partida com uma pessoa aleatória ali do time de badminton, porque ele começa a perceber que, olha, eu tava errado naquilo. E isso foi muito legal, porque se o Taiki não fosse tão maduro, ele não faria com que o Mochizuki amadurecesse, que também é da escola Sadikawa, como também o próprio Haruto. Então, olha só como o protagonista, indiretamente ou indiretamente falando, ele faz com que as pessoas ali amadureçam. E isso que é muito legal num protagonista. E aí, então, o Taiki conversando com ele, falando, bom, não tem problema, né? Você não percebeu que eu era o senpai, que eu era o mais velho, mas não tem problema. Porque pra mim, eu gostaria que essa diferença entre idades, ela nunca existisse. Então ele pensa da mesma forma que o Haruto. E isso foi uma conexão que eles tiveram ali, que eu achei bem legal. E ele pensa assim, poxa, então em primeiro lugar eu tenho que vencer o Taiki senpai. Ele foi reconhecido como senpai, ficou feliz pra caramba, que foi algo que eu gostei demais. E é então o que faz o Taiki refrescar depois de uma grande partida é o quê? Ver o seu amor. Por isso que ele olha pra Chinatsu e pensa, ela é a pessoa que, tipo, faz o meu descanso aqui, é como se fosse o meu isotônico, tô tomando água, olhando pra ela e tal. Nossa, muito legal também. É ali onde a gente finaliza o nosso capítulo de Blue Box. Capítulo muito, muito bom. Gostei bastante, assim, essa relação do Haruto junto com o Taiki, foi bem legal. Mostrou que o Taiki, ele realmente cresceu bastante e eu espero que em algum momento ele enfrente o Haryu e ganhe dessa vez, porque uma coisa que me falaram
comentaram lá no Discord, se eu não estou enganado, ou em algum comentário que eu acabei vendo do vídeo, embora eu não tenha respondido nenhum comentário por enquanto, porque eu estou muito ocupado. Gente, eu vi um negócio, alguém falando assim, que o Haryu ele tá com medo de enfrentar o Taiki no caso dele perder. Então, eu acho que o Haryu, ele tá tendo realmente esse problema, ele tá fugindo do Taiki por medo do Taiki ter melhorado tanto. Ele tá vendo o Taiki, sei lá, muito melhor, e ele tá com medo de perder a coroa, vamos dizer assim. E talvez aí seja um ponto onde o Taiki esteja mais maduro que o Haryu e ajude o Haryu a amadurecer mais também. Então, pô, cara, já pararam pra pensar nisso? Eu achei muito legal mesmo, velho. Bom, de toda forma, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que compareceram até aqui. Te aguardo aí nos comentários e beijo no coração. Fui e até o próximo capítulo.